Hoje, a gente vai mergulhar em como um único acordo, um que passou quase despercebido, está na verdade redesenhando o mapa do poder global. E olha, não estamos falando de um pacto sobre dinheiro, é sobre algo muito mais fundamental, os blocos de construção do nosso futuro. Imagina a cena. Fevereiro de 2026. Sem muito alarde, sabe? Quase em segredo. Brasil e Índia fecham um acordo. Só que isso aí não é um acordo comercial qualquer, daqueles que a gente vê todo dia. Não, não. É uma jogada de mestre que vira o tabuleiro geopolítico de cabeça para baixo. E para a gente entender o tamanho disso, a gente precisa falar sobre o que realmente está em jogo aqui. O nome do jogo? Terras Raras. E olha que o nome engana um pouco, viu? Elas não são tão raras assim, mas o problema é que é um parto para extrair e refinar. E o ponto é, elas são absolutamente essenciais. Pensa aí, smartphones, carros elétricos, turbinas de vento, mísseis, até inteligência artificial, tudo, absolutamente tudo, depende desses 17 elementos. Então quem controla isso, controla a tecnologia do século XXI. Simples assim. E é justamente esse controle sobre a tecnologia do futuro que nos traz de volta para o tal pacto. Vamos entender direitinho por que essa aliança Brasil-Índia se tornou a peça que começou a derrubar todos os dominós. Então, o coração do acordo é o seguinte: esquece tarifa, esquece cota, o negócio aqui era garantir acesso físico mesmo, a recursos que são críticos. Pensa bem, a Índia estava desesperada para não depender só da China, né? E aí ela olha para o Brasil que está sentado em cima de reservas gigantescas e ainda pouco exploradas. Pronto, juntos eles criaram um novo eixo de poder, um eixo focado em coisas reais, materiais, e não só em fluxos de dinheiro. E a primeira peça do dominó a cair? O próprio BRICS. Esse acordo transforma o grupo. O que antes era uma aliança econômica meio solta, sabe? De repente vira uma coisa muito mais séria, muito mais poderosa, um verdadeiro clube das matérias-primas. E aí o quadro que se pinta é: uau, impressionante! A China já mandava no pedaço com 40%, mas aí você soma os 19% do Brasil, mais o que vem da Rússia e da própria Índia, e de repente o BRICS passa a controlar uma fatia gigantesca da produção mundial. E o pulo do gato aqui é que o Brasil deixa de ser só um vendedor de matéria-prima e vira um parceiro estratégico que ninguém pode ignorar. E o legal é que todo mundo no bloco sai ganhando de alguma forma. O Brasil, por exemplo, consegue investimento da Índia para refinar esses minerais aqui, o que é ótimo para não depender só da tecnologia da China. A Índia, claro, garante o suprimento para os seus setores de defesa e tecnologia. E para a Rússia e a África do Sul? Bom, o acordo reforça aquela ideia de que o BRICS é uma potência de recursos, dando mais peso para eles na hora de peitar o Ocidente. Guarda este número, 72%. É isso mesmo. Com os novos membros, o BRICS Plus passa a controlar quase 3/4 de todas as reservas de terras raras que a gente conhece no planeta. Isso já não é mais um mercado competitivo, né? É um oligopólio, poucos mandando em muito. E é óbvio, né? Uma concentração de poder desse tamanho não ia passar batido. A reação no Ocidente foi imediata e um tanto desesperada. E acabou revelando uma fraqueza estratégica que, francamente, era chocante. 98%. Pensa nesse número. Ele tirou o sono de muita gente importante lá em Bruxelas. Essa era a porcentagem das terras raras já refinadas que a Europa comprava da China. O Pacto Brasil-Índia não só colocou esse fornecimento em risco, como deu para a China uma carta ainda mais forte na manga para negociar. Aquela conversa toda de autonomia estratégica da Europa virou uma miragem, de uma hora para outra. E aí, claro, começou a correria. Os Estados Unidos correram para fechar acordos com seus parceiros de sempre, tipo Austrália e Japão. Já a União Europeia tentou um caminho diferente, negociando direto com o Brasil. Só que aí eles se viram numa sinuca de bico. Tinham que competir não só com os americanos, mas também com os próprios chineses pela atenção do governo brasileiro. Só que a realidade é bem mais complicada. Porque, veja bem, abrir uma mina ou construir uma refinaria no Ocidente leva tempo, coisa de 5 a 10 anos. Custa uma fortuna em subsídios e explicar isso com os orçamentos apertados não é fácil. E para piorar, muitas vezes esses projetos batem de frente com as próprias leis ambientais. Ou seja, o Ocidente está correndo, mas é como se estivesse correndo com uma bola de ferro amarrada no pé. Agora, vamos complicar um pouquinho as coisas. Porque para a China, essa história toda do pacto não foi só vitória ou só derrota. Foi um pouco dos dois ao mesmo tempo. Pensa assim, por um lado, claro, a parceria Brasil-Índia dá uma balançada no controle quase absoluto que a China tinha do mercado. Mas, por outro lado, valida totalmente a estratégia que Pequim vem seguindo há décadas. A estratégia de que poder de verdade vem de controlar recursos físicos. No fundo, o BRICS inteiro passou a jogar o jogo da China.
E a China ainda tem um trunfo absurdo, o refino, porque não adianta só extrair o minério, né? Alguém tem que processar. E cerca de 90% dessa capacidade mundial está na mão deles. Pequim usa isso, obviamente, como uma alavanca geopolítica poderosíssima. Basicamente, eles trocam acesso a esses minerais já prontos por vantagens em outras áreas, tecnologia, agricultura, o que for. Então, tá. Qual é o saldo final disso tudo? Esse pacto não foi só uma marola no oceano. Ele, de fato, mudou o relevo do poder global. Tem analista por aí chamando esse novo cenário de Bretton Woods 3. Vamos lembrar, o primeiro Bretton Woods amarrou a economia mundial no ouro e depois no dólar. A teoria agora é que essa nova era vai ser ancorada nas commodities. O poder não vai mais estar com quem imprime dinheiro, e sim com quem controla os recursos físicos, as coisas de verdade que fazem a economia girar. E esse é o retrato do jogo hoje. De um lado, os BRICS, que agora têm um quase monopólio de recursos. A China usando o poder de refino como arma de negociação. Europa tentando desesperadamente se livrar da dependência, mas presa nas próprias regras. E os Estados Unidos numa corrida louca contra o relógio para criar novas fontes de suprimento com seus aliados. O mundo ficou bem mais complicado e, com certeza, muito mais competitivo. E tudo isso nos deixa com aquela pergunta que vai definir o futuro, né? No mundo com vários polos de poder, o que vale mais? A máquina de imprimir dólares ou o controle dos minerais que constroem o amanhã? O tal pacto de fevereiro de 2026 talvez já tenha dado uma boa pista da resposta.